Selic a 15%. O que fazer? Quando a Selic chega a 15%, não é apenas um número. É como se o sistema estivesse gritando: pare, pense e redesenhe sua estratégia. Porque em momentos assim, quem entende as regras do jogo muda o jogo. Pense comigo, uma taxa Selic a 15% muda completamente o campo gravitacional do dinheiro no Brasil. É como aumentar a força da gravidade em Marte para algo parecido com a Terra. Tudo fica mais pesado, mais caro, mais lento e, ao mesmo tempo, cria oportunidades que simplesmente não existiam antes. Quando o custo do dinheiro sobe, o sistema financeiro inteiro se reorganiza. Empresas, bancos, governos e pessoas, todos são puxados para um novo eixo. E nesse novo cenário a pergunta não é isso é bom ou ruim. A pergunta certa é: como eu uso essa realidade para maximizar meu futuro? Porque, veja, quando o retorno garantido sobe, o mundo das possibilidades também muda. Renda fixa fica atraente, risco fica caro e decisões ruins ficam exponencialmente mais custosas. Um Brasil com Selic a 15% é um Brasil que recompensa disciplina, planejamento e estratégia, e penaliza a impulsividade, endividamento e falta de visão. Mas existe um lado positivo nesse caos. Momentos extremos criam assimetrias, e assimetrias criam oportunidades para pessoas que pensam diferente, que não seguem o fluxo, mas calculam, analisam e se preparam. E se tem algo que aprendi em toda a minha vida é isso: o futuro não pertence a quem reage, o futuro pertence a quem projeta. Quando a taxa Selic atinge patamares como 15%, ela cria uma transformação invisível, mas profundamente perceptível na forma como o dinheiro se move e se comporta na economia. É como se a gravidade financeira mudasse de repente. Tudo passa a exigir mais energia, mais cuidado, mais estratégia. Uma simples decisão de comprar agora e pagar depois se torna pesada, como se cada escolha tivesse um peso adicional amarrado ao seu pé. O que antes era uma caminhada leve vira uma escalada. Entender essa mudança é o primeiro passo para navegar esse ambiente sem se deixar esmagar por ele. A Selic, antes de tudo, define o preço do dinheiro no país. Se o dinheiro se torna mais caro, tudo que depende de crédito também se torna. Mas a mudança mais profunda acontece na mentalidade. Empresas que antes aceitavam pequenos desperdícios agora precisam se tornar obcecadas por eficiência. Pessoas que antes não olhavam tanto para juros passam a perceber o impacto direto no cotidiano. Organizações que baseavam o seu crescimento em dívida precisam repensar tudo. É uma reorganização silenciosa, mas extremamente poderosa na forma como todos nós tomamos decisões. Quando dizemos que a gravidade aumentou, isso significa que qualquer passo precipitado pode gerar uma queda mais dolorosa. Tomar crédito, financiar compras, acumular boletos que se estendem para o próximo mês. Tudo isso se transforma em um jogo perigoso. De fato, a economia passa por um processo de seleção natural. Os mais disciplinados, os que fazem contas, os que entendem o fluxo do próprio dinheiro, se fortalecem. Os que ignoram esse novo cenário percebem rapidamente que estão afundando. Em um ambiente onde o retorno garantido se torna alto, não é que o risco desapareça, ele se torna mais caro. Ele se torna mais difícil de justificar. Ele exige muito mais clareza, muito mais preparação e muito mais análise. Esse aumento de gravidade também muda a psicologia dos investimentos. Quando é possível obter retornos elevados em aplicações seguras, grande parte da excitação em torno de apostas arriscadas diminui. Pessoas que antes buscavam oportunidades duvidosas agora encontram alternativas sólidas que entregam bons resultados sem exigir risco extremo. Isso não significa que o mercado de risco morre. Ele não desaparece, mas ele perde sua aura de obrigatoriedade e passa a ser um território reservado para pessoas que estudam profundamente o que estão fazendo. Aqueles que se aventuram sem saber o que estão enfrentando descobrem que o preço do erro cresceu. Segunda grande transformação provocada pela Selic alta
está diretamente ligada ao endividamento. Juros compostos que antes eram percebidos como um incômodo agora se tornam uma verdadeira força destrutiva. Dívidas que pareciam administráveis se tornam correntes difíceis de carregar. Uma pequena parcela atrasada se converte rapidamente em um valor muito maior. É como tentar correr em uma esteira onde a velocidade aumenta automaticamente a cada minuto. Se você não percebe a mudança e continua correndo no mesmo ritmo, acaba sendo lançado para trás. Muitas pessoas não entendem de imediato a dinâmica dos juros compostos em um ambiente de Selic elevada. A cada mês, os juros não apenas aumentam a dívida, mas aumentam a velocidade com que a dívida cresce. O impacto psicológico disso pode ser devastador. Não é apenas a sensação de estar devendo, é a percepção de que mesmo pagando, o valor continua crescendo como se tivesse vida própria. A dívida passa a funcionar como um organismo independente que se alimenta do tempo. Cada semana perdida significa mais dinheiro evaporando. Com isso, o endividamento deixa de ser apenas um problema financeiro e se torna um problema de liberdade. Quanto mais você deve, menos pode escolher, menos pode decidir, menos pode investir em si mesmo, menos pode aproveitar oportunidades. As dívidas elevadas criam um efeito de prisão. Elas restringem o campo de ação. Elas roubam o futuro. E com juros altos, essa prisão se torna ainda mais rígida. Pagar o mínimo deixa de ser uma opção viável. Adiar pagamento se torna um erro grave. E ignorar dívidas é o equivalente a alimentar um incêndio com gasolina. Nesse cenário, o primeiro passo para sair do endividamento é reconhecer que combater juros altos exige velocidade. Cada pagamento antecipado representa uma economia poderosa. Cada renegociação é uma forma de abrir espaço para respirar, mas, principalmente, é preciso entender que não há estratégia financeira capaz de compensar uma grande dívida crescendo taxas elevadas. Antes de investir, antes de planejar, antes de sonhar, é preciso destruir essa força que trabalha contra você todos os dias. Quando a Selic está alta, dívidas não são apenas um incômodo, elas são um inimigo ativo e inteligente, sempre operando nos bastidores. A lição mais importante aqui é que juros compostos podem trabalhar a favor ou contra você. Com a Selic elevada, eles trabalham com intensidade. Do lado certo, geram um ganho constante e previsível. Do lado errado, criam uma espiral que consome energia, dinheiro e tranquilidade. E o que separa uma coisa da outra é a postura que você adota. Entender isso muda completamente a forma de se relacionar com o próprio dinheiro. Quem compreende esse mecanismo passa a se comportar como um estrategista, não como alguém que apenas reage aos boletos do mês. Com tudo isso, um ambiente de Selic alta não é apenas um desafio, ele é também um educador rígido. Ele expõe hábitos ruins, mostra fragilidades que antes estavam escondidas, escancara decisões impulsivas e evidencia a importância de disciplina. Ele não perdoa deslizes, mas recompensa amplamente quem age com clareza. Ele desafia, mas também amadurece. E, se bem aproveitado, pode transformar completamente a trajetória financeira de alguém. Quando a Selic atinge patamares muito altos, algo interessante acontece no mundo dos investimentos. A renda fixa, que muitas vezes é vista como uma escolha simples, tradicional, até monótona, de repente se transforma em uma verdadeira fortaleza financeira. Ela deixa de ser apenas um porto seguro e passa a ser uma oportunidade real de crescimento. Quando o retorno garantido sobe, o risco precisa justificar sua existência de forma muito mais convincente. É como entrar em uma competição, em que um dos competidores oferece estabilidade, previsibilidade e retorno elevado, enquanto o outro promete possibilidades, porém com tempestades no caminho. Com a Selic elevada, essa competição se torna desigual. A renda fixa ganha força, porque oferece algo extremamente valioso em tempos de incerteza, que é proteção combinada com resultado concreto. Um dos maiores erros que muitas pessoas cometem é achar que renda fixa é sinônimo de ganhos pequenos. Esse raciocínio nasce em ambientes de juros baixos. Mas quando os juros sobem, essa lógica se inverte completamente. Produtos como títulos públicos, CDBs, LCIs, LCAs,
E até fundos mais conservadores se tornam ferramentas muito mais poderosas. Eles entregam retorno robusto sem exigir exposição à volatilidade ou risco alto. Nesse cenário, até quem nunca investiu antes começa a perceber que pode ganhar, bem simplesmente ao deixar o dinheiro trabalhar de forma disciplinada. E esse tipo de ganho, apesar de parecer lento, se acumula de maneira profunda e consistente, criando uma base sólida para quem busca estabilidade futura. A beleza da renda fixa em momentos assim é que ela oferece liberdade de planejamento. Você sabe o que esperar, consegue projetar horizontes, calcular resultados, comparar cenários. Essa previsibilidade reduz a ansiedade e abre espaço para decisões mais racionais. Em vez de sentir que está correndo atrás do prejuízo, navegando em mares turbulentos, você sente que está construindo algo estável, tijolo por tijolo. E quando existe a chance de obter retornos altos com baixo risco, isso automaticamente eleva o padrão de exigência sobre qualquer outra alternativa de investimento. O mercado de risco precisa provar que vale a pena, precisa demonstrar que há valor real por trás da volatilidade. Caso contrário, a preferência por segurança prevalece. Mas a valorização da renda fixa tem um outro efeito profundo. Ela muda o comportamento das pessoas. Quando alguém percebe que pode ganhar de forma consistente e segura, tende a abandonar práticas impulsivas, escolhas apressadas ou decisões baseadas em empolgação. O investidor médio se torna mais prudente, mais analítico, mais exigente. Isso cria uma mudança cultural. As pessoas começam a questionar promessas de lucros milagrosos, começam a desconfiar de propostas arriscadas, começam a olhar para números com mais atenção. E essa mudança mental é tão importante quanto o retorno financeiro em si, porque protege o investidor de erros que poderiam custar caro em qualquer cenário futuro. Ao mesmo tempo, enquanto a renda fixa se fortalece, o mercado empresarial enfrenta uma realidade muito mais severa. Quando os juros sobem, empresas frágeis começam a sentir a pressão. A razão é simples. Dinheiro caro significa custo elevado para manter operações, financiar estoque, sustentar dívidas, expandir atividades ou simplesmente sobreviver. O que antes era administrável se torna um problema crescente. Empresas que dependiam excessivamente de crédito descobrem rápido que seu modelo não resiste a longos períodos de juros altos. É como se o ambiente empresarial entrasse em uma espécie de teste de estresse permanente, revelando que realmente consegue operar com eficiência e quem estava sobrevivendo apenas pela facilidade de crédito. Nesse contexto, negócios fortes se diferenciam de maneira clara. Empresas bem estruturadas, com fluxo de caixa saudável, dívida controlada e foco em eficiência, conseguem navegar esse cenário com muito mais tranquilidade. Elas não apenas resistem, mas às vezes se fortalecem. Isso porque concorrentes mais fracos começam a desaparecer, abrindo espaço no mercado. As empresas resilientes conseguem negociar melhor, atrair clientes insatisfeitos com fornecedores frágeis e, inclusive, aproveitar oportunidades de investimento que surgem quando preços caem e ativos se tornam mais acessíveis. Já as empresas frágeis entram em um ciclo perigoso. Com juros altos, cada atraso aumenta custos, cada renovação de crédito se torna um fardo. Cada erro pesa mais. A diferença entre sobreviver e falhar se torna fina e instável. Em alguns casos, gestores que não ajustam rapidamente suas operações percebem que a empresa está consumindo caixa em ritmo acelerado, sem perspectiva de reversão. Esse efeito é amplificado quando a economia desacelera ou quando consumidores reduzem gastos. Para negócios que dependem de margens apertadas, isso pode ser fatal. Mas esse cenário não precisa ser visto apenas como uma ameaça. Ele também oferece um aprendizado poderoso. Taxas altas forçam empresas a priorizar eficiência acima de tudo. Isso significa cortar excessos, revisar processos, renegociar contratos, buscar inovação, eliminar desperdícios e aumentar a produtividade. Justamente nesses períodos surgem as empresas que se reinventam, que mudam radicalmente sua forma de operar e que no futuro colhem os frutos dessa reestruturação. É como um processo de lapidação. A pressão pode quebrar quem está frágil, mas
pode também criar algo mais forte e mais preparado. Para consumidores e investidores, isso significa que navegar esse ambiente exige atenção redobrada. É importante observar quais empresas se destacam em eficiência, quais possuem modelos sólidos e quais demonstram capacidade real de adaptação. Esses são os negócios que tendem a sobreviver e prosperar. Investir sem olhar para fundamentos se torna arriscado em qualquer cenário, mas especialmente em um cenário de juros elevados. Agora, não basta uma boa história ou uma promessa exuberante. É necessário resultado, é necessário caixa, é necessário equilíbrio. Ao entender essas dinâmicas, fica claro que renda fixa forte e empresas fracas não são eventos isolados. Eles fazem parte do mesmo sistema. Quando o custo do dinheiro é alto, ele recompensa prudência e disciplina e penaliza descuido e fragilidade. Isso cria um ciclo que favorece quem planeja, quem analisa, quem toma decisões com consciência, e esse conhecimento muda completamente a maneira de olhar para o próprio dinheiro e para o ambiente econômico em geral, tornando cada escolha mais inteligente e cada passo mais estratégico. Quando a taxa Selic está muito alta, qualquer investimento que envolva risco passa a enfrentar um novo tipo de escrutínio. Não basta mais ser atrativo, não basta mais soar promissor. Em um cenário em que a renda fixa já entrega retornos elevados, todo investimento arriscado precisa justificar sua existência com uma clareza quase cirúrgica. Ele precisa provar por que alguém deveria escolher incerteza em vez de segurança, e essa exigência muda completamente a forma como investidores sérios enxergam o mercado. Ideias vagas, projetos mal estruturados, empresas que vivem apenas de narrativa, investimento, movidos por emoção, passam a perder espaço para análises profundas e fundamentadas. A mentalidade deixa de ser aquela do atalho rápido e passa a ser uma mentalidade de validação rígida, quase científica. A volatilidade que antes parecia emocionante agora se torna um lembrete constante de que risco é caro. A combinação de oscilação com juros altos cria uma sensação de seriedade muito maior. Investir sem entender profundamente o funcionamento do negócio ou do ativo se torna tão arriscado quanto caminhar vendado em terreno irregular. Cada passo mal calculado pode resultar em quedas duras. Por isso, investidores começam a exigir respostas mais sólidas. Qual é a vantagem real desse projeto? Onde ele ganha no longo prazo? Existe demanda concreta? Há caixa suficiente para suportar tempos difíceis? Como esse investimento se comporta em cenários adversos? Essa busca por clareza não é pessimismo, mas uma forma de sobrevivência em ambientes onde qualquer erro custa mais caro do que nunca. Ao mesmo tempo, esse cenário cria um filtro natural. Investimentos ruins desaparecem, modelos frágeis expõem suas rachaduras, promessas vazias derretem com facilidade, e isso, apesar de parecer negativo, é extremamente saudável para o ecossistema financeiro. A filtragem deixa apenas os projetos que possuem base estrutural. São pensados de forma inteligente, que resolvem problemas reais. Investidores mais inexperientes também começam a ser expostos ao valor da análise criteriosa. É como se o próprio mercado educasse, punindo exageros e recompensando disciplina. Esse processo forma uma nova geração de investidores que não se deixa levar apenas por entusiasmo, mas por raciocínio. É aqui que o quinto ponto se conecta com o sexto, porque quando o risco fica mais caro, o fluxo de caixa passa a ocupar um papel de protagonismo absoluto. Em um ambiente de juros altos, o dinheiro disponível hoje se torna muito mais valioso do que qualquer promessa de retorno futuro. Fluxo de caixa vira rei, porque ele representa liquidez, capacidade de sobrevivência, margem de manobra e oportunidade. Empresas com fluxo de caixa forte conseguem investir, aproveitar quedas de mercado, negociar melhor com fornecedores, enfrentar períodos difíceis e até adquirir concorrentes fragilizados. Já empresas que vivem apenas de expectativas futuras têm dificuldades crescentes, porque a conta chega rápido e ela chega pesada. Para investidores, esse conceito é igualmente transformador. Quem investe em empresas começa a analisar não apenas potenciais crescimentos, mas a capacidade real da empresa de gerar caixa consistentemente. Não adianta ter uma boa ideia se essa ideia
não se converte em fluxo de caixa. Ideias brilhantes perdem para operações eficientes em tempos de Selic alta. Isso também vale para investimentos pessoais. Ter fluxo de caixa significa ter equilíbrio, organização e poder financeiro. Ter dinheiro sobrando no fim do mês permite investir com regularidade, aproveitar oportunidades e se proteger de imprevistos. Em contrapartida, quem vive sempre no limite, gastando tudo que ganha, perde a chance de se beneficiar de um cenário em que o retorno sobre o dinheiro é alto. Quando uma pessoa entende o valor do fluxo de caixa, sua relação com o dinheiro muda profundamente. Ela passa a enxergar o orçamento como um sistema vivo, que precisa sempre gerar espaço para o crescimento. Cada gasto desnecessário é reconhecido como um ladrão não apenas do presente, mas também das oportunidades futuras. Cada valor que sobra no final do mês se transforma em uma semente com enorme potencial de multiplicação. A sensação de construir algo concreto substitui a sensação de correr atrás do prejuízo. E essa mudança não é apenas matemática, ela é psicológica. A segurança gerada por um fluxo de caixa saudável proporciona clareza para tomar decisões melhores, reduz a ansiedade e cria uma mentalidade de progresso constante. O fluxo de caixa é também a base para enfrentar cenários imprevistos. Quando os juros estão altos, emergências financeiras se tornam ainda mais perigosas. Um simples atraso pode gerar custos gigantescos. Uma situação inesperada pode desestabilizar completamente quem vive sem reservas. Por outro lado, quem possui capacidade de gerar caixa e manter uma reserva bem estruturada navega turbulências de forma mais estável. Essa pessoa não precisa recorrer a crédito caro, não precisa se desesperar, não precisa entrar em negociações desfavoráveis. Ela tem a capacidade de respirar enquanto o cenário ao redor se ajusta. A soma desses dois pontos cria uma mensagem poderosa. Investimentos arriscados precisam ser muito bem analisados, pois o mercado não perdoa descuidos quando os juros estão altos. E, ao mesmo tempo, a organização financeira baseada em fluxo de caixa se torna um escudo e uma alavanca. Um escudo contra dívidas que crescem rápido e uma alavanca para aproveitar oportunidades que surgem justamente nesses momentos. O segredo está em combinar inteligência, paciência e disciplina. Quem entende esse equilíbrio não apenas sobrevive a períodos de juros elevados, mas encontra neles o terreno ideal para construir um futuro financeiro ainda mais sólido e consciente. Quando os juros estão altos, é natural que muita gente olhe para o cenário econômico e enxergue apenas dificuldades. É comum ouvir que tudo fica mais caro, que investimentos desaceleram, que empresas sofrem, que o consumo retrai. Embora tudo isso seja verdade em certa medida, existe uma camada mais profunda que passa despercebida para a maioria das pessoas. É justamente nesses momentos que algumas das melhores oportunidades aparecem. Quando o ambiente fica duro, os preços caem, a concorrência diminui e ativos que antes pareciam inalcançáveis começam a surgir com valores muito mais acessíveis. O curioso é que a maioria não percebe essas chances porque está ocupada demais lidando com o impacto emocional de um período turbulento. Preço baixo quase nunca aparece em tempos de abundância. Ele surge justamente quando o medo domina o mercado e poucos têm coragem de agir. A dinâmica por trás disso é quase intuitiva. Em momentos de incerteza, muitos investidores vendem com pressa empresas enfraquecidas. Precisam se desfazer de ativos. Fundos ajustam posições para proteger seus portfólios. Isso cria ondas de liquidação que reduzem preços em várias classes de investimentos. O resultado é que aquilo que antes estava caro começa a ser negociado com descontos expressivos. Mas para aproveitar essas quedas, é preciso estar preparado. Isso significa ter dinheiro disponível quando a maioria não tem, ter clareza quando muitos estão confusos e ter disciplina quando outros agem por impulso. Esse movimento cria uma vantagem gigantesca para quem consegue manter a calma. Quando os preços caem, não é apenas uma oportunidade de compra. É uma oportunidade de adquirir qualidade por um valor muito menor. Imagine uma empresa sólida com histórico forte, boa gestão e fundamentos robustos. Em tempos estáveis,
ela dificilmente ficará barata. Agora imagine essa mesma empresa enfrentando um período onde a economia está tensa. Mesmo que ela continue sendo uma excelente companhia, o medo generalizado pode derrubar seu preço muito além do razoável. Para o investidor preparado, isso é uma porta aberta que talvez só apareça uma vez em muitos anos. Essas janelas de oportunidade também se aplicam a imóveis, negócios, títulos privados e até ativos internacionais. Mas nada disso faz diferença se o investidor não tiver liquidez. Ter liquidez é como ter combustível armazenado em período de tempestade. Ele permite que você avance enquanto outros ficam parados. Por isso, tantas pessoas dizem que dinheiro parado tem um custo de oportunidade, mas em momentos de Selic alta, esse dinheiro parado está, na verdade, trabalhando renda fixa, gerando retorno e se multiplicando enquanto você observa o ambiente. Quando a chance certa aparece, você tem condições de agir com precisão. Liquidez não é preguiça. Liquidez é estratégia. E é assim que o 7º ponto ganha vida. Ao mesmo tempo que preços caem e oportunidades surgem, existe uma outra força igualmente importante entrando em jogo. A Selic elevada não impede a inovação, mas obriga a inovação a ser mais inteligente. Quando o dinheiro está barato, qualquer ideia mal estruturada pode levantar recursos, montar uma equipe e tentar se tornar um negócio. Muitas empresas nascem não pela força da proposta, mas pela facilidade de captação. Isso cria um ecossistema cheio de projetos que dependem constantemente de novos aportes para continuar funcionando, mesmo sem entregar valor real. Quando os juros sobem, esse tipo de modelo simplesmente não consegue sobreviver. O capital exige resultados concretos, o investidor pede números e o mercado deixa de aceitar histórias bonitas sem base sólida. É nesse ponto que a inovação verdadeira se destaca. Projetos que realmente solucionam problemas continuariam existindo mesmo em cenários difíceis. Empresas que apresentam eficiência, tecnologia aplicada de forma inteligente, um modelo de negócio sustentável conseguem não apenas sobreviver, mas crescer. A pressão do ambiente funciona como um filtro que separa ideias frágeis de ideias poderosas. Com um capital mais seletivo, apenas iniciativas que realmente entregam valor conseguem avançar. Isso cria um cenário onde inovação e disciplina caminham juntas. Criar algo novo não é apenas sobre ter uma visão diferente, é sobre executar, de forma que essa visão se sustente financeiramente mesmo quando o ambiente é adverso. Essa realidade força empreendedores a elevarem seus padrões. Não basta mais ser criativo. É necessário entender custos, processos, produtividade, mercado e retorno. A inovação deixa de ser um campo nebuloso de tentativas aleatórias e passa a ser um processo mais engenhoso, calculado e orientado por dados. Para quem observa de fora, pode parecer que o ecossistema de inovação encolheu, mas na verdade ele se torna mais eficiente. Ele passa a favorecer iniciativas que realmente importam e elimina rapidamente aquelas que não têm força estrutural. Para o investidor, isso representa uma oportunidade enorme. Em momentos de juros altos, é possível identificar empresas que prosperam mesmo em ambientes hostis. Essas empresas muitas vezes se tornam gigantes no futuro, justamente porque aprenderam a crescer com poucos recursos. Elas desenvolvem uma mentalidade forte de eficiência, foco e resiliência, e quando o cenário volta a ser favorável, essas empresas aceleram com uma vantagem competitiva gigantesca, enquanto outras começam a se recuperar apenas depois. O mais interessante é que períodos de juros altos criam esse ciclo duplo de oportunidade. Preços mais baixos permitem investimentos estratégicos, enquanto o ambiente rigoroso revela modelos de negócios verdadeiramente sólidos. Quem observa com atenção percebe que esses dois movimentos se complementam. Você identifica empresas promissoras ao mesmo tempo em que vê seus preços caírem, criando uma combinação rara de qualidade e desconto. Essa é a essência do 7º e 8º pontos. As oportunidades surgem, mas apenas quem está preparado e atento consegue enxergar. Ao final, a mensagem que fica é clara. Selic alta não é apenas um momento difícil. Ela é um período onde o mercado se reorganiza
e revela suas verdades. Ela mostra quem sabe gerir, quem sabe criar e quem sabe aproveitar a oportunidade. Enquanto muitos se desesperam, alguns constroem patrimônios inteiros. Enquanto alguns se retraem, outros identificam o momento exato de avançar. Essa é a diferença entre quem apenas observa o mercado e quem realmente o compreende.